Depois o cara arredonda de 6 para 5 e o cara queria que arredondasse para 7, né? Vamos lá, então. Vamos começar mais uma aulinha. Tá bom? Vamos avançar nosso estudo nos amplificadores de pequenos sinais aqui. Tá certo? Beleza. Primeira coisa que eu quero começar a aula hoje, antes, é falar sobre... Eu não lembro se foi um de vocês ou quem foi que perguntou a aplicação e não sei o que tem, e eu disse que era principalmente com relação a circuitos integrados, tá bom? Só que isso não é bem verdade, tá bom? Principalmente a parte de pré-amplificadores de áudio, utilizam bastante os conceitos que a gente vê aqui, né? Como analisar os circuitos pré-amplificadores de áudio. O que acontece? Quando tu pega um amplificador de áudio, seja qual for, ele vai ter um estágio de potência, que é o último estágio, que é aquele que vai conectado direto no alto-falante, tá? Só que até chegar ali, o sinal ele tem que passar por outros estágios de amplificação. Um que amplifica só a tensão, um que amplifica sem drenar a corrente da entrada, enfim, vários estágios que são estágios de sinal antes de chegar no estágio de potência. E nesses estágios de sinal são usadas várias topologias com transistores operando como amplificador de sinal. Não é exatamente as topologias que a gente vê, embora sejam muito parecidas, mas as técnicas de análise e projeto utilizam os conceitos que a gente analisa aqui, tais como impedância de entrada, ganho de tensão, parari, pororó, tá bom? Então, tem aplicação além daquelas que eu tinha falado, né? Então, eu até linkei um vídeo aqui que quem não conhece esse canal aqui também do Wagner Rambo, WR Kits, assina lá, é bem interessante. E daí ele monta um pré-amplificador de áudio utilizando transistores, tá? Então vocês vão ver lá, principalmente, a estrutura que a gente vai ver hoje, tá? Aqui nesse segundo vídeo. E no primeiro vídeo ele usa uma configuração semelhante para fazer um amplificador de VHF, tá bom? Então, só para dar mais uma contextualizada aí no que eu estava falando para vocês, beleza? Não sei se vocês são muito adeptos a utilizar o YouTube como, enfim, para ver qualquer coisa, né? Porque por exemplo, eu assino vários canais e daí vou olhando a timeline lá. Não sei se vocês têm essa vibe também, ou olham só no Instagram, ou sei lá qual que é a mídia que vocês utilizam mais. Ou estão usando o YouTube só por causa das aulas. Oi, eu só fico no YouTube praticamente. Pra tudo, né? Não só pras aulas. Perfeito. Sou nessa vibe aí também. Então, é legal encher o feed do cara lá de canais que tem alguma coisa que a gente possa usar também para estudar aqui, né? Então, por exemplo, esse WR Kits aqui é bem legal, esse canal, ele posta vídeo bem seguido e montando circuitinhos e falando de várias áreas da elétrica. Beleza, comentada a dica. Fiz um disclaimer aqui sobre o que eu tinha dito, né? Parecia depois que era só em circuitos integrados que usava, mas não é, tá? Tem mais aplicações. Mas vamos adiante. Vamos adiante, então. O que a gente vai ver hoje, especificamente? Hoje a gente vai pegar outra polarização de transistor e vamos aplicar a mesma metodologia de análise que a gente aplicou na última aula. Hoje a gente vai ver divisor de tensão, tá? Na última aula, então, a gente olhou para o amplificador em polarização fixa e, basicamente, toda aquela conversa que eu venho tendo com vocês, né, que a gente está interessado, que o que está dentro do bloco vermelho aqui é o amplificador. Então, a gente está interessado no que esse amplificador aqui, ele amplifica, o quanto que ele amplifica, né, se a gente entra com um sinal aqui que a gente está entrando, geralmente, de 1 milivolt de pico, qual a amplitude do sinal que vai sair, né? Então, a gente quer saber como que acontece essa amplificação, qual que é o valor dessa amplificação, e a gente chama essa amplificação de tensão de AVNL. Então, a gente está interessado em achar qual que é a relação entre o sinal de entrada do meu amplificador e o sinal de saída, ou seja, quanto que ele amplifica, né? Outra coisa que a gente está interessado em responder é, basicamente, quanta corrente o meu amplificador drena do sinal de entrada. É ideal, geralmente, que em amplificadores a gente tenha a menor corrente possível sendo drenada desse gerador do sinal aqui.
Porque esse cara aqui, como eu falei, é um microfone, ou é um sensor, ou é um elemento que está sintetizando esse sinal de entrada. Mas a gente não quer que ele sofra carregamento, a gente não quer que ele tenha que fornecer corrente para o circuito, porque toda corrente que tu vai fornecer para a saída, ela vem do VCC, e não da entrada, tu não quer que entre corrente aqui. E o que vai dizer para nós quanta corrente cada amplificador drena é o que a gente chama de impedância de entrada. E ela que define quanta corrente cada amplificador drena. E aí, cada amplificador, cada circuito amplificador, cada topologia, ela vai ter uma equação para o ganho, uma equação para a impedância de entrada, uma equação para a impedância de saída. Tá? E a gente achou essas equações para uma polarização específica, que era a polarização fixa. Né? E essas três grandezas aqui a gente pode relacionar pelo modelo genérico do amplificador. Né? Esse circuitinho aqui, ele relaciona essas três grandezas aqui para qualquer amplificador. Então, a gente vai construir esse modelinho aqui para todos os amplificadores, ou para algumas topologias amplificadoras. A primeira foi a polarização fixa. Então, consiste basicamente em encontrar a equação desses três parâmetros, certo? Para jogar dentro do modelo genérico. Fizemos para fixa, hoje nós vamos fazer para o divisor de tensão. Então, esse aqui é o circuito de polarização do transistor, conhecido por divisor de tensão, tá? Eu ainda vou analisar aquele que tem o capacitor de desvio do emissor aqui, ó, tá? Mas esse aqui é o de divisor de tensão, tá? Ele vem fazer a mesma coisa que o polarização fixa faz, certo? Tanto esse circuito aqui, que tem mais resistores, quanto a polarização fixa que a gente viu antes, eles têm a mesma função, que é estabelecer em cima do transistor aqui qual que é o ponto quiescente dele. Estabelecer qual que é o ponto quiescente desse transistor, ou seja, qual tensão que vai ficar aqui em cima desse transistor e qual corrente que vai estar descendo nesse ramo. Essa é a função de qualquer circuito de polarização. Qualquer amplificador que tu veja, assim, tem um monte de resistor pendurado em volta do transistor, a função daqueles resistores é definir o ponto quiescente desse transistor. É definir qual que é a tensão CC que aparece em cima desse transistor aqui. Vai ser 10 volts, vai ser 5 volts, vai ser, sei lá, 15 volts. É a função da polarização do transistor, polarização CC. E isso que tu aprendeu lá em dispositivos 1, né? Então, geralmente, para amplificadores de sinal, vai ser uma percentagem desse VCC aqui. Tu está alimentando todo o teu circuito com uma bateria, então é 12 volts o VCC. E quanta tensão tu vai deixar em cima do transistor? Vamos deixar 6, por exemplo, né? Imagina que tu tenha, por exemplo, isso aqui, ó, certo? O gráfico da tensão, 0 e 12. Digamos que tu está alimentando com uma bateria, 0 e 12. Qual que é a função da polarização? Dizer assim, não, o transistor vai ficar nessa linha aqui. O transistor vai ficar aqui, por exemplo, em 6 volts. Por que isso? Porque quando tu for sintetizar um sinal de saída, tu tem margem para ele variar para cima até os 12 e margem para ele variar para baixo até o 0. Então, ele vai fazer isso aqui quando tu botar um sinal de entrada. Ele tem margem para variar para cima e margem para variar para baixo. Tá? Então, quando tu define um ponto quiescente lá pelas técnicas de circuitos 1, né, seja em polarização fixa, seja em divisor de tensão, seja nas outras polarizações, é definir esse pontinho aqui onde ele vai ficar parado, antes dele amplificar. Daí, quando ele começar a amplificar, a gente sabe que, na real, essa tensão aqui vai oscilar em torno do ponto quiescente, tá? Bom, entrei num assunto aqui um pouco fora do que a gente vai fazer, mas é polarização, né? Então, eu estava explicando por que o divisor de tensão, por que existem diferentes circuitos de polarização e qual a função deles. Então, a gente vai olhar esse circuito aqui com um intuito, para achar aqueles 3 parâmetros que a gente vem conversando, que é qual o ganho de tensão sem carga, qual que é a impedância de entrada e qual que é a impedância de saída. Quando eu escrevo esses 3 parâmetros aqui, ó, pessoal, é os parâmetros desse bloco vermelho, ou seja, esse bloco vermelho aqui, ó, ele amplifica quanto a tensão que entra nele. Isso aí é o ganho de tensão. Quanto que ele amplifica esse sinalzinho que vai entrar? Essa é a primeira resposta aqui. Outra, aquilo que eu tinha falado, né, ele vai drenar quanta corrente do meu sinal de entrada. O bloco vermelho vai drenar quanta corrente. Quem diz isso é a impedância de saída. Impedância de entrada, desculpa, tá, usei. Então, a gente está interessado em achar esses 3 parâmetros para esse bloco vermelho.
Antes, dentro do bloco vermelho, nós tinha polarização fixa. Agora, dentro do bloco vermelho, a gente tem polarização por divisor de tensão. Tá? Então, resumindo, o que a gente quer, de novo, né, construir o modelo genérico para o circuito de polarização por divisor de tensão, onde nesse modelo genérico estão relacionadas as três grandezas que a gente tem interesse, que é o ganho, aqui de novo, né, minha figura está errada, eu tenho que consertar essas figuras para vocês, né, é o ganho sem carga, VNL, certo? A impedância de entrada e a impedância de saída. Olha que eu tento, assim, ó, esse bloco vermelho aqui, que é o amplificador, a gente está representando ele matematicamente, uma ferramenta matemática, através desse bloco vermelho aqui da direita, tá? Então, esse triângulo aqui, ele faz, às vezes, ele representa aquilo que a gente quer saber do amplificador original. Então, por isso que a gente calcula ele, por isso que a gente calcula os parâmetros, certo? Vocês conseguem entender o nosso objetivo aqui? Ah, isso é meio importante, tá bom, gurizada? Bom, então é isso que a gente quer saber aqui, ó. Esses três parâmetros para o circuito de polarização por divisor de tensão. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar aquela metodologia de análise do amplificador e vamos aplicar no divisor de tensão, tá? Vamos lá. Vamos pegar o divisor de tensão e vamos aplicar a metodologia de análise. Lembrando, nosso grande objetivo é achar qual que é a impedância de entrada, ganho de tensão e impedância de saída. Esse é o objetivo para esse circuito aqui. Para a gente achar esses parâmetros, para a gente achar esses três parâmetros, para esse bloco vermelho aqui, a gente faz a nossa análise do modelinho AC do amplificador. Então, a gente já sabe construir o modelo AC de pequenos sinais desse circuito aqui. Tu tem esse circuito aqui, que é o circuito amplificador polarizado por divisor de tensão. Esse aqui é o circuito original. O que a gente faz para encontrar os três parâmetros que eu venho falando para vocês? Primeira coisa, a gente constrói um modelo de pequenos sinais desse amplificador. E daí a gente tem três passos, melhor dizendo, para construir esse modelo de pequenos sinais. Por que eu vou construir um modelo de pequenos sinais? Porque esse aqui é um circuito equivalente, onde a gente vai calcular em cima desse circuito equivalente os três parâmetros que a gente quer, ZI, ZO e AV. Tá bom? Então, primeiro a gente constrói esse modelinho aqui. O que é construir esse modelo? Primeiro passo. Vocês lembram o que a gente tem que fazer para construir esse modelo? Tem que fazer três coisas. Ninguém sabe nada. No caso, teria que pegar só a parte em vermelho, né? Descartar os capacitores ali, a fonte de entrada. E aí, é por aí. O que a gente vai fazer? Aqui está o circuito original, né? E a gente quer saber o modelo AC de pequenos sinais. É aquele modelo equivalente do circuito que a gente vem construindo e em cima dele a gente analisa. O que a gente faz a primeira coisa? A gente quer fazer o modelo AC de pequenos sinais. Se é um modelo AC, primeira coisa que a gente faz, a gente ignora as tensões CC. Né? Então, tudo que é CC, a gente zera, porque a gente quer saber só o AC. Então, a gente ignora o CC. Primeira coisa que a gente faz, o VCC vira zero. Primeira coisa que a gente faz é zerar as fontes CC do nosso circuito. Isso que a gente está fazendo aqui, ó, primeiro passo é zerar as fontes CC. E a única fonte CC que tem no nosso amplificador é a VCC, que é a tensão de alimentação desse cara, que está aqui, o VCC. Então, o primeiro passo que a gente faz para achar o modelo AC é zerar o VCC. Então, a gente vem aqui, onde tem VCC, a gente põe um curto dela. Essa cor não ficou legal. A gente põe um curto dela, vamos fazer assim, para a referência, tá? Ficou feio também. Primeira coisa, a gente põe um curto dela para a referência, tá? Esse é o primeiro passo, a gente ignora o valor CC, porque a gente quer saber só o modelinho AC do nosso circuito, tá bom? Então, a gente vai construir esse modelo, a primeira coisa é ignorar o CC. A segunda é com relação aos capacitores, como tu falou. A segunda coisa que a gente tem que fazer é assumir que o nosso sinal de entrada é alternado, ele é AC. Por isso que a gente vai construir um modelo AC, porque o nosso sinal de entrada é AC.
Então, a gente vai assumir que a frequência desse sinal de entrada, ele tem uma certa frequência, é grande o suficiente, de tal forma que a impedância desses capacitores aqui, ela é insignificante. Ou seja, a gente vai transformar os nossos capacitores em um curto. Tá? Porque a gente vai dizer que os capacitores, eles estão com uma impedância tão baixinha que posso ignorar. Porque, como que assim está com uma impedância tão baixinha? Porque eu estou dizendo que a frequência de entrada é bem grande. É lá na casa dos 20 kHz que a gente estava desenhando geralmente. Então, se em 20 kHz a impedância do capacitor eu posso dizer que ela é bem baixinha, ou mais, depende do valor do capacitor, né? Mas a gente vai assumir que a nossa frequência de entrada é grande o suficiente que eu posso ignorar a impedância do capacitor. E ignorar a impedância do capacitor significa assumir que ele é um curto. E assumir que ele é um curto, eu venho aqui e desenho um curto no lugar dele. Professor, ele tá zerado esse capacitor ou a gente só interpreta como se ele tivesse? Como assim ele está zerado? Ele está zerado a capacitância ou a tensão? A tensão dele. Não, ele está carregado com o ponto quiescente. Ah, tá. Ele está carregado com o valor CC em cima dele, né? Que é, que é o ponto quiescente que estava naquele nó ali. No caso de entrada é da base, do de saída é o VCE. Tá? Uhum. Ele está ali, né? Mas a gente está assumindo para nossa análise, né? E assim, ó, isso que a gente está fazendo aqui, essas considerações, a gente não está pegando a tensão lá de entrada e botando no terra de verdade. A gente está olhando para o circuito e ignorando aquilo que não nos interessa analisar, tá? Isso que a gente está fazendo aqui é tudo matemática só, não é nada físico. Tu não está zerando de fato a alimentação do amplificador. Tu não está botando curto no lugar dos capacitores. A gente está fazendo uma aproximação para criar isso aqui que a gente está chamando de modelo matemático, tá? Para achar os parâmetros que a gente quer. Então, fiz a segunda aproximação, que era trocar a dizer que os capacitores não influenciam na análise AC. E a terceira aproximação que a gente faz é trocar o transistor, o TBJ, pelo modelo dele, tá? E daí a gente está usando geralmente o modelo RE, tá? Que é o que a gente calcula, que a gente não precisa do datasheet para montar. Tá? Então a gente troca o transistor pelo modelo RE. Então aqui onde está o transistor, né, entre o nó base, coletor e emissor, aqui está o transistor, a gente vai trocar ele por aqueles modelinhos que a gente viu já, tá? Que é um modelo RE. Feito isso, assumido essas três características aqui, agora eu posso desenhar o modelo AC do meu amplificador. Eu posso vir aqui, ó, e redesenhar o meu circuito considerando o nosso ambiente de análise. O que é nosso ambiente de análise? É um ambiente AC, tá? Então, eu ignorei o VCC, o ponto médio, o ponto em 0 Hz, assumi que o capacitor é um curto e vou trocar o transistor pelo modelo matemático do transistor. Então, eu vou pegar tudo que está dentro do bloco vermelho aqui, ó, e vou redesenhar agora, assumindo essas características. Então, a entrada continua, porque a entrada é o sinal de entrada. Beleza? E agora, aqui está a minha entrada. E agora eu começo a redesenhar o meu circuito. Tá bom? O que a gente tem aqui, ó, nesse nó? Ó, nó de cima da fonte, ó. Nó de cima da fonte. Nó positivo da fonte. Ele encontraria o capacitor, correto? Mas para nós, o capacitor agora não influencia nada. A gente assumiu que para nossa análise ele se comporta como se fosse um curto. Então, no lugar do capacitor, está ali o curto. Show de bola. Estaria o capacitor, mas está o curtinho aqui no lugar dele. Depois do capacitor, a gente tem o nó base, ó, o nó B. Esse nó aqui, né, que é o mesmo desse nó aqui, é o nó de base. Então, aqui está o capacitor, depois do capacitor, a gente teria a base. Tá? E aí, o que está conectado nessa base? Tá? Vamos olhar o que está conectado na base aqui. São várias coisas que estão conectadas nesse nó. Primeira coisa que está conectada no nó, se a gente olhar para cima, ó, é o resistor R1. Ele está conectado aqui no nó base. Uma perninha do R1 está aqui na base. E a outra perninha do R1 está onde? Conseguem ver, ó? A perninha de baixo está aqui, no nó de base, beleza. E a outra perninha do R1 está lá para cima, ela estaria ligada no VCC, né? Só que a gente zerou o VCC para nossa análise, então ele está na referência agora. Então, um lado do R1 está aqui na base e o outro está lá por cima
na referência. Então, eu posso desenhar o meu R1 aqui, ó, uma perna na base e o outro na referência. Esse aqui é o R1. Belezinha? Vocês entendem isso que eu estou desenhando aqui? Aham, eu entendo. Tá bom? Uma resposta de 10. Então, é um número legal. Vamos adiante. Quem mais que está aqui na base? Ó, mais uma. 2 de 10. 20%. Quem mais que está aqui na base, ó? Para cima está o R1, show de bola. Só, eu não perguntei antes, mas vocês estão familiarizados com essa polarização de divisor de tensão, com esse circuito que está dentro do bloco azul ali, circulado de pontilhado vermelho. Vocês lembram dessa topologia? Ou vocês não viram essa topologia? Ou sabe que viram, mas não lembram? Tem coisinha no chat aqui, ó. Vamos ver. Meu chat está fechado. Ih. Manda 1 no chat, quem já viu. Manda 2, quem tá dormindo. Tá bom, vamos adiante aqui. Vamos continuar nosso redesenho do circuito, então. Tá, vamos ver se vocês conseguem acompanhar aqui. Esse aqui é o nó de base, tá? Tranquilo, sem galho. A gente ligou o R1 para cima. Quem mais que tá aqui na base, ó? Para baixo tá o R2. Tá? Uma perninha do R2 está na base e a outra perninha do R2 tá na referência também. Certo? Então eu vou desenhar o R2 aqui, ó. Uma perninha tá lá na base e a outra tá aqui na referência. Tá? Ali tá o meu R2. Só isso que está na base, né? Aqui no nó, no nó base, no nó B, não, né? Tem o R1 para cima, o R2 para baixo e a base do transistor. E a base do transistor aqui, ó, também tá ligado. Então, vamos puxar aqui, ó, o que seria a base do transistor. Bom, o que a gente tem, então? A base do transistor, é a entrada do transistor. Só que o terceiro ponto de análise, a gente diz o quê? Não, vamos trocar o transistor pelo modelo RE do transistor. Daí, o que a gente tem que lembrar? Que a entrada do nosso transistor aqui, agora eu tenho que desenhar a entrada do modelo RE. A entrada do modelo RE é uma impedância da base para o emissor. Aqui assim é o emissor. Vou botar um Ezinho aqui, ó. Que da base para o emissor é uma impedância. Isso aqui é o transistor, tá? Isso aqui já é dentro do transistor. Onde ele vale beta que multiplica Rzinho E. Que é esse aí que dá um nome ao nosso transistor, um nome do nosso modelo, né? Então aqui, ó, isso que eu vou circular de verde aqui é o nosso transistor. Então daqui para a direita, ó, isso aqui é o transistor. Tá? Beleza, então eu fiz as 3 conexões que a gente tinha ali no nó de base, ó. O R1 para cima, o R2 para baixo, a base para a direita e o sinal vindo da esquerda aqui. Então daqui é o sinal, né? Esse aqui eu esqueci de botar o nome, é o VI. Entrando aqui na base, para cima o R1, para baixo o R2 e continua reto aqui em direção ao transistor. O transistor, ele encontrava a base do transistor, só que o modelo do transistor nos diz que na base o que a gente tem na real é beta RE. Tá? Agora vamos trocar de nó, vamos olhar um nó de coletor aqui, por exemplo. Vamos olhar um nó de cima. Deixa eu pegar outra cor aqui para destacar o nó de coletor, que já está de vermelho. Já. Agora vamos olhar o outro nó e vamos continuar desenhando. Aí, consegui. O nozinho de coletor. Quem que a gente tem conectado no coletor? Ah, vou dizer que aqui é o nó de coletor. Ó. Vou dizer que aqui é o nozinho chamado nó coletor. Quem que está conectado no coletor, no nó C, nesse nozinho aqui? Para cima, a gente tem conectado o próprio resistor de coletor, certo? E daí a análise dele é bem semelhante, né? Uma perninha dele está aqui no coletor e a outra perninha está lá no VCC, só que o VCC a gente zerou para nossa análise, então ele está na referência. Então, uma perninha está no coletor e outra perninha está lá em cima na referência. Então, ele vem aqui para cima, uma perninha está no coletor e a outra está na referência. Esse aqui é o resistor de coletor. Certo? Esse nozinho aqui é o nozinho de coletor. Quem mais a gente tem conectado aqui ainda? Para cima o resistor, para a direita a gente teria o capacitor C2, né? Então, se a gente seguisse aqui, ó, ele ia encontrar o capacitor C2. Só que o capacitor C2, ele virou um curto, assim como os outros.
porque a gente assumiu que a frequência de entrada é grande o suficiente. Se a frequência de entrada é grande o suficiente, a impedância desses capacitores é pequena o suficiente que eu posso ignorar. Impedância pequena é um curto, tá? E depois do capacitor, seguiria para sinal de saída. Então, aqui segue mais meu sinal de saída, VO. Então, fiz para cima, fiz para a direita, ele ainda tem para baixo agora, ó, ele ainda entra no meu transistor. Esse nó conecta ainda no coletor do transistor. O que, que a gente sabe? Isso aqui, o coletor, no coletor do transistor, é a corrente de coletor, certo? E daí o nosso modelo do transistor, ele se comporta, a gente desenhou lá, que era como se fosse uma fonte de corrente dependente de corrente entre o coletor e o emissor, né? Esse aqui é o nó emissor. Posso deixar assim? Deixar assim. Esse aqui é um nozinho de emissor, ó. Entre o coletor e o emissor, ela se comporta como uma fonte de corrente. E essa fonte de corrente, ela vale beta e B. Vou botar aqui assim, ó. Beta que multiplica IB. Sendo que IB é a corrente que entra na base do transistor. Então, eu vou indicar ela aqui. IB. Tá? É o valor dessa fonte de corrente. Beleza, mas tem mais uma coisinha, né, que a gente disse na última aula, que a gente ia começar a considerar, que era o Rzinho O, que é essa impedância aqui, ó, que acontece entre o coletor e o emissor, que ele é equivalente ao HOE, que a gente viu lá no modelo híbrido, é a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente chama de Rzinho O, tá? Tudo isso aí é o transistor, olha. A gente já identificou os 3 terminais do transistor. Tudo que está dentro do pontilhado verde é o transistor. Na entrada ele se comporta como uma impedância, que isso aqui é resultado lá da terceira aproximação que a gente fez, da junção entre a base e o emissor. E no coletor, esse transistor é essa fonte de corrente aqui, que ela vale beta e B, tá? Por que é uma fonte de corrente? Porque a gente sabe que a corrente do coletor vale beta e B. E tu dizer que uma corrente é igual a uma constante vezes outra corrente, isso aí é uma fonte de corrente. Então, por isso que a gente desenha como sendo uma fonte de corrente. Beleza, daí desenhei as 3 coisinhas que tem aqui no coletor. Falta eu olhar o nó emissor agora. Quem que está conectado no nó emissor? A gente tem o próprio Rzão E aqui, que é um resistor de polarização, né? Esses 4 resistores são resistores físicos. Então, tu tem o resistor de polarização em relação à referência. Então, vou colocar aqui, ó. Esse nó aqui é nó de emissor. Vou puxar para baixo aqui para sair. Esse nó aqui também é nó de emissor. Então, vou juntar os dois aqui, ó, porque os dois são nós de emissor, tá? É o mesmo nó, esses 2 pontos. Então, tu tem o Rzão E aqui com relação à referência. Esse cara aqui, ó, com relação à referência. Só que junto com ele, tu ainda tem o capacitor de emissor. Então, vou colocar aqui, ó, junto com ele, a gente ainda tem o capacitor de emissor. Só que assim como os outros capacitores, esse cara aqui agora virou um curto com relação à referência. Esse aqui é o capacitor de emissor. Belezinha? Beleza? Suave. Bom, só redesenhei o circuito por enquanto, ó, só peguei esse circuito que está aqui na esquerda e redesenhei ele aqui na direita. Só foi um redesenho, certo? Onde a gente trocou o transistor pelo modelo dele. Tá? E entre a base e o emissor ele é uma beta RE, e entre o coletor e o emissor ele é um beta IB, tá? Só isso. O que dá para a gente olhar aí e simplificar ou juntar? O que vocês acham? Bateu o olho, já dá para juntar alguma coisa ou ainda não? Já dá para simplificar alguma coisa ou ainda não? Um ponto para quem tiver uma ideia. Esses resistores não dá? Quais? Nós temos vários resistores ali. Ah, eu acho que é que o BRE é muito importante ali, eu não sei se ele pode ser mudado. Tá, vamos lá. Primeiro, dá uma olhadinha nesses resistores, como a gente comentou, né? Tem o R1, R2, RE e RC, e ainda é esse carinha aqui dentro, que é o beta Rzinho E, tá? E o Rzinho O. Te liga uma coisa assim, ó, primeiro, só para chamar a atenção de vocês.
Esses caras aqui, 1, 2, E e C, são os de polarização, são esses caras físicos aqui que existem, é um resistor de verdade que está lá em volta do transistor, tá? Esses outros dois aqui, ó, que estão dentro do pontilhado verde, são uma representação matemática do comportamento. Eles não existem de verdade, tá? É uma equaçãozinha que visa o representação física. Então, ele é um valor aqui, é um modelo, por isso que leva o nome de modelo, né? Ele é um modelinho do que acontece na verdade. Não é um resistor que tu vai botar na placa, que ele vai existir de verdade, tá? Só chamar atenção nisso. E a gente pode juntar alguns resistores, ó. Desse nosso modelo, de todo esse circuito roxo aqui, a gente pode juntar algumas coisas aqui que fica bem claro, ó. Então, por exemplo, se tu olhar aqui, ó, o R2, ele tá com uma mãozinha dele no nó B e a outra mãozinha na referência. Concorda? E o R1 também, ó, ele tá com uma mãozinha no B e a outra na referência. Então, eu posso dizer que o R1, ele tá em paralelo com o R2. Vocês enxergam isso? Que o R1 está em paralelo com o R2. Esses dois resistores aqui estão em paralelo, porque eles estão ambos conectados na base e na referência. Então, eles estão em paralelo, eles estão com as duas mãozinhas dadas. Todo mundo vê isso? Posso simplificar eles pelo paralelo, então? Alguém não vê? Eu posso fazer isso aqui, ó. Dizer que existe só um resistor, eu vou chamar de R', de tal forma que esse R' é igual numericamente a R1 paralelo com R2. Alguém não entendeu essa passagem? Só juntei, né? Só juntei dois resistores. Beleza. Juntei dois resistores para, matematicamente, eu representar eles por um só. Show. Beleza. Outra coisa que eu posso olhar aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse resistor de emissor aqui, ó. Rzão-E. Certo? Ele está conectado entre o emissor aqui, ó, do teu transistor. Entre o emissor e a referência. Mas esse curto aqui está conectado em paralelo com ele, não tá? Se tu tem esse... Hã? Não, eu disse que tá. Tá conectado, perfeito, tá conectado. E o que que implica isso aqui ser verdade, então? O que que implica se eu tenho esse curto em paralelo com esse resistor? O que que vai acontecer aqui? Não vai ter corrente circulando? Não vai ter corrente circulando no resistor. Se tu põe um curto em paralelo com qualquer coisa, a corrente que chega nesse nó aqui, ó, ela vai desviar toda pelo curto. Porque ela não vai circular por onde tem resistência, é que nem tudo, não vai por onde tu tem resistência, por onde tu tem impedância. Lei do mínimo esforço. Tu vai pelo curto-circuito aqui, ó. Então, a corrente que vai chegar aqui nesse nó, ela não vai fluir pelo resistor. Ela vai fluir completamente pelo curto. Se ela não vai fluir pelo resistor, é como se esse resistor estivesse aberto, porque não passa corrente nele, passa todo pelo curto. Se ele está em aberto, é como se eu tivesse tirado ele do circuito. Então, se é como se eu tivesse tirado ele do circuito, eu posso vir aqui e eliminar ele do nosso modelo, porque não vai passar corrente nele. A corrente vai fluir toda pelo curto. Tá? Esse é um jeito de ver por que eu posso tirar o Rzão E do meu modelo, vendo que toda a corrente vai fluir pelo curto. Tá? Outro jeito de ver é o seguinte, qual que é a resistência desse curto? Quanto que vale a resistência de um curto? Alguém sabe? 0 ohms, perfeito. 0 ohms. Isso aqui vale 0 ohms. Então, tu tem 0 ohms em paralelo com, sei lá, 1K. Quanto que dá esse paralelo? Dá zero? Dá 0. Então, outro jeito de ver é matematicamente. Ó, tu tem um caminho de 0 ohms em paralelo com outro caminho que não interessa o valor. É um valor maior que 0. 1K, 10K, 5K, enfim. Tu tem algum valor em paralelo com 0. Quanto é que dá esse paralelo? 0. O que que é 0? É um curto. Então, eu posso tirar esses dois aqui, ó,
e representar só por um curto. Dá para ver pelo paralelo dos dois, que é 0 paralelo com qualquer coisa vai dar 0, e 0, 11 é um curto, então paralelo vira isso aqui. Ou olhar por aquilo que a gente falou, que quando a corrente chegar no nó, ela vai passar só no curto, não vai passar no RE. Então eu posso extrair o meu Rzão E do meu modelo. Ele não altera o modelo do amplificador de divisor de tensão. O que significa isso? Que o Rzão E, ele não muda as relações AC do meu amplificador. Ele não muda a impedância de entrada, ele não muda o ganho de tensão, ele só está aqui para definir o ponto quiescente. Por isso que significa entender por que a gente pode tirar o Rzão E do nosso modelo. Como tem esse capacitor em paralelo, ele não vai afetar o comportamento AC do nosso circuito. Ele não vai alterar a amplificação, ele não vai alterar a impedância de entrada, certo? Então, isso que significa ele não estar aqui no circuito roxo. Mas por que ele está no circuito original, então? Porque aqui no circuito original, a gente está polarizando ele no ponto quiescente. É para isso que ele serve, para polarizar o circuito no ponto quiescente. Para ajudar na polarização, né? Entendida a construção do circuitinho roxo ali? Da minha parte, sim, professor. Show de bola. Então vamos lá, vamos recapitular até aqui. A gente está interessado em olhar no amplificador e responder qual que é o ganho de tensão, ou seja, quanto que ele amplifica, tá? Daí, esses sinais de tensão, por exemplo, o sinal de entrada que tu vai amplificar é um sinal AC, tá? É um sinal AC com frequência, parari, pororó. Assim como o sinal de áudio, que é um sinal AC, então, tem uma frequência associada, enfim. É um sinal AC. Para poder responder o quanto que o meu circuito amplifica, a gente tem que entender como é que o meu circuito funciona para esses sinais que eu quero amplificar. Meu sinal que eu quero amplificar é um sinal AC. Como é que o amplificador funciona para esse sinalzinho AC? Para responder isso, eu preciso construir o modelo AC do amplificador. O modelo AC é um circuito equivalente ao circuito original, que representa matematicamente as relações entre os sinais AC. Mas por que entre os sinais AC? Porque eu estou amplificando um sinal AC. Eu quero saber isso. Então, eu quero construir um modelo para achar as relações matemáticas que representam esse sinalzinho de entrada com o sinalzinho de saída aqui que vai acontecer. Como que eu construo esse modelo, que é a relação matemática? Esses 3 pontos de análise. 0 CC, ignora o capacitor e troca o transistor pelo modelo. Joga isso no meu circuito original, construímos o modelo, que é esse circuito roxo. Agora sim, aqui nesse modelo, que é o circuitinho roxo, as relações entre o sinal de entrada e o sinal de saída são dos meus sinais AC. Agora eu posso olhar esse meu circuitinho roxo e achar qual que é a relação entre VO e VI. Daí eu vou achar a relação para o ganho de tensão. A equação para o ganho de tensão. Qual que é a corrente que ele drena aqui? É basicamente responder qual que é a impedância que eu vejo da esquerda para a direita. Isso é o ZI, certo? Eu olho nesse circuito roxo e calculo aqui. E essas coisas que eu calculo aqui são verdade para o circuito original. Bom, construímos o modelo. Resistorzinho de entrada, resistor de emissor desviado e resistor de coletor lá para cima. Se eu jogar esse resistor aqui para baixo e rearranjar esses meus componentes aqui, e rearranjar essa galera aqui, eu posso chegar nessa representação aqui embaixo. Ó. Onde, aqui na entrada, na real, a gente representou o paralelo do R1, R2 por um R'. Então, esse cara aqui é o R'. Faltou uma linha aqui, ó. Esse resistor aqui é o R'. Chegou na base, tu tem o beta RE, que ligaria no Rzão E, mas ele foi desviado, então foi direto para referência. Então tá aqui, ó, na base, ligou no beta RE, foi desviado para referência. A saída tá aqui, a saída do meu transistor, que tá aqui, que é a fonte de corrente beta IB, que é a corrente de coletor, né? Isso aqui é a corrente de coletor. E o Rzão C, que tá lá para cima, só foi rebatido aqui para baixo, ó.
Tá? Só foi rearranjado o circuito, né? O roxinho foi rearranjado na estrutura aqui embaixo. Beleza, rearranjei. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para esse circuito aqui e vai calcular aqueles parâmetros exatamente da mesma forma que a gente fez na última aula. Porque isso aqui a gente construiu um modelo, ó. Isso que eu escrevi aqui é o modelo AC de pequenos sinais, é isso que está aqui do lado. Tá? Agora, em cima desse circuito aqui, eu vou calcular aqueles 3 parâmetros que eu tinha falado antes, né? Que é o AV, o ZI e o ZO. Beleza? Dá uma olhadinha nesse circuito aí, tá? E vocês conseguem entender ou enxergar alguma semelhança com o circuito de polarização fixa? Esse aqui é o modelo para o divisor de tensão. E se eu comparar com aquele de polarização fixa, que é o que a gente viu na última aula, ele tem alguma semelhança, o circuitinho? Olha, bem parecido. Bem parecido. Fisicamente, né, tipo, estruturalmente, como ele está aqui, ele é exatamente igual ao de polarização fixa. Exatamente igual. Só que lá, essa resistência aqui, ó, era o próprio resistor de base, de polarização, Rzão B. Aqui, a gente está usando o paralelo do R1, R2, ó. Certo? A estrutura é exatamente a mesma do depolarização física, fixa. A estrutura é a mesma para polarização fixa. Tá? É uma impedância aqui na entrada, o modelinho do TBJ e a impedância de saída aqui, certo? Só que aqui, matematicamente, esse cara aqui vale R1 paralelo com R2. Lá na fixa, esse aqui valia RB, tá? Esse cara, ele tem essa característica dele ser igual ao fixa, só que por que eu uso um, por que eu uso o outro? Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença do fixa para o divisor de tensão é com relação à estabilidade do ponto quiescente. Então, esse circuito de polarização aqui, ele é melhor no ponto quiescente, o ponto é mais estável com relação ao polarização fixa. Esse aqui é melhor no ponto quiescente. Já para análise AC, ou seja, o quanto que ele amplifica, qual que é a capacidade de amplificação, a análise é exatamente igual para os dois, tá? Claro, vai mudar matematicamente, porque os resistores não têm o mesmo valor, né? Mas para AC, o meu sinal de entrada não consegue saber se é fixa ou divisor de tensão, porque o modelo AC é exatamente igual para os dois, tá bom? Então, vamos pegar esse modelinho aqui, que é o de divisor de tensão, e vamos calcular os parâmetros agora, tudo de novo, exatamente da mesma forma que a gente fez para o fixa, não importando se é igual ou não. Então, tá aí, agora a gente quer calcular esses parâmetros. Vamos lá. Vamos de novo, vamos recapitular isso aqui. Então, a gente quer saber aquelas 3 coisas. Qual que é a impedância de entrada, qual que é a impedância de saída, e qual que é o ganho de tensão. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é a impedância de entrada, tá? O que representa para nós essa impedância de entrada? O que é a impedância de entrada? É aquilo que eu falei para vocês, que é o que o sinal de entrada enxerga. Ah, eu vou colocar um microfone num amplificador, beleza. Mas o que o microfone enxerga? Ele não enxerga aquela circuitama inteira. O que ele enxerga é quanta corrente aquele cara me drenou. Se ele drenou 1 ampere, bom, eu sei qual que ele é uma impedância que drena 1 ampere. Se ele drenou 10 miliamperes, eu sei que ele é uma corrente que drenou 10 miliamperes, certo? Então, eu dizer qual que é a impedância de entrada é dizer o que essa fonte está enxergando. Ela está enxergando o circuito completo ou está enxergando uma impedância equivalente? E é essa impedância equivalente que a gente quer saber, olhando da esquerda para a direita, tá? E para olhar isso, a gente pode ver aqui, ó, que até aqui é o que ele enxerga, ó. Certo? Porque esses circuitos aqui estão separados, não está conectado um no outro, está ligado na referência e fechou para lá. Então eu olho aqui, ó, olhando como se tu fosse a fonte, da esquerda para a direita. Quem que minha fonte está enxergando? Qual que é a impedância equivalente vista pela fonte VI? Isso que é o ZI, ó. Impedância equivalente vista da esquerda para a direita. Impedância equivalente vista pelo sinal VI. Quem que ele enxerga? Ele enxerga o Rzão, né, que é o R' aqui, né, não esquecendo, que é o nosso Rzão linha. Ele enxerga o Rzão linha,
E quem mais que está conectado aqui? Está conectado à entrada do transistor, ó. Lá em cima está conectado o beta-RE e aqui embaixo ele está ligado na referência. Então ele está enxergando também o beta-RE. Então o nosso sinal de entrada, VI, na real o que ele enxerga é o Rzão linha e o beta-RE. Rzão linha e a impedância de entrada do modelo RE. É isso aqui que é a nossa fonte está enxergando. Se eu olhar da esquerda para a direita, ó, o que ele enxerga é o paralelo desses dois caras aqui, né? Então, a minha impedância de entrada, que é basicamente o que o sinal de entrada enxerga, né? Eu posso representar como se fosse uma única impedância chamada ZI, que essa impedância ZI vale Rzão linha paralelo com beta Rzinho E. Tá? Sendo que Rzão linha é igual ao R1 lá de polarização do meu circuito original, paralelo com R2. E o Rzinho E é 26 milivolts dividido pela corrente de emissor quiescente. De boa? Suave? Difícil? Muito longe da realidade? O que a gente tinha lá na fixa era RB paralelo aqui, né? Era o RB nesse lugar, que é onde a gente tem o R'. Tá bom, impedância de entrada, que é o que o sinal de entrada enxerga, tá? Ele não enxerga o amplificador, ele não enxerga transistor, ele não enxerga aquele monte de coisa do circuito original. O que ele enxerga é como se fosse uma impedância equivalente, tá? Ele enxerga como se fosse um ZI. E a gente olhou aqui, tá, quanto que vale esse ZI? Né, se a gente simplificar o nosso modelinho, a gente chega pelo paralelo desses dois cabras aqui. Beleza, vamos para o outro parâmetro agora. A gente calculou o ZI, tá? Falta o ZO e o ganho de tensão. Então, vamos olhar qual que a gente vai fazer agora. O ZO, tá? ZO é a mesma pegada, né? A mesma ideia. Só que em vez de ser da entrada para o circuito, ele é da saída para o circuito. É basicamente responder a tua carga, que está aqui na saída, quem que ela enxerga? De novo, é a mesma ladainha. Ela não enxerga todo o circuito, ela enxerga o circuito como se fosse uma impedância, tá? E responder isso aqui é basicamente eu perguntar para vocês qual que é a impedância Thevenin de saída do meu circuito. O meu circuito amplificador, tá? Que é o que está à esquerda do pontilhado aqui, ó, o que está à esquerda aqui é o meu circuito amplificador. O meu circuito amplificador, ele sintetiza a tensão de saída VO, ele gera essa tensão de saída VO. Então, se é um circuito que está gerando uma tensão, eu posso representar todo o meu circuito pelo equivalente Thevenin ou Norton desse circuito. Quando eu quero saber ZO, eu quero saber a impedância de Thevenin de saída desse meu circuito. É basicamente isso. Né? Fazendo um paralelo com o que vocês veem em circuitos lá, é basicamente isso. E para achar essa impedância de saída, que é a impedância de Thevenin, que é a mesma coisa que a impedância vista da saída para a entrada, tudo é a mesma coisa, tá? Para achar isso aí, eu olho da saída para a entrada, eu calculo a impedância da saída para a entrada, assumindo que a tensão, as fontes de alimentação são nulas. E a fonte que a gente está forçando no nosso circuito é a tensão de entrada. É a única fonte que a gente está forçando no nosso circuito. É a tensão de entrada. Isso aqui não é uma tensão que tu está forçando, ela é uma consequência do teu circuito. É uma fonte dependente. Então, para calcular a impedância de Thevenin, ou a impedância equivalente, a gente zera as fontes independentes. Né? A gente zera tudo que a gente está forçando no circuito e daí calcula a impedância vista da saída para a entrada. Bom, se eu zerei a tensão de entrada, para fazer essa análise, né, que eu preciso fazer, zerar ela, então eu vou vir aqui zerar ela e vou entender primeiro o que acontece, qual que é a consequência, quais que são as consequências de eu zerar ela, tá? Daí o que acontece? Se eu zerei a tensão de entrada aqui, ó, eu não estou aplicando mais
tensão na entrada do meu circuito. Se eu não estou aplicando mais tensão na entrada do circuito, não existe mais corrente sendo drenada. Porque lembra que a gente acabou de calcular e ver que para o meu sinal de entrada, todo o circuito se comporta como uma impedância. Se eu estou botando 0 de entrada, essa impedância não drena a corrente, que é 0 volts em cima da impedância de entrada. Então não drena a corrente. Se não drena a corrente aqui na entrada, não vai existir corrente na base do meu transistor, que é essa corrente que entra na base do transistor. Se não existe corrente na base do meu transistor, que é essa corrente aqui, bom, essa fonte de corrente aqui também não vai existir, porque ela vale beta vezes a corrente que passa nesse ramo. Se a corrente nesse ramo é zero, então ela vai ser beta vezes zero. Beta vezes zero significa que essa fonte de corrente aqui vale 0 amperes. Se ela vai valer 0 amperes, é uma fonte de corrente de 0 amperes. Significa que aqui nesse ramo vai circular 0 amperes, que significa que não vai circular nada. Para não circular nada, significa que essa fonte de corrente aqui, ela vai se tornar um circuito aberto. Circuito aberto. Então, entre os terminais dela, agora tu tem um circuito aberto, que é uma consequência, porque eu não tenho corrente de base, e eu não tenho corrente de base porque eu não tenho corrente de entrada, e eu não tenho corrente de entrada porque eu não tenho tensão de entrada. Tá? Então, isso aqui implica que a corrente de base vai ser zero, e logo beta e B também vai ser zero, ou seja, a minha fonte de corrente é um circuito aberto. Que nem um professor meu dizia, vou dar um tempinho para vocês digerirem essa informação aí. Bom, eu fiz tudo isso para aplicar a condição para o cálculo do ZO. A condição é zerar a entrada. Agora eu posso calcular o ZO. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele circuitinho ali e vou desenhar como é que ele está agora. Minha fonte de corrente virou um circuito aberto, então eu não vou desenhar nada no lugar dela. Então a gente tem o Rzinho O, e, para referência, aonde tinha a fonte de corrente aqui agora é um circuito aberto, e para sair daqui, a gente tem o resistor de polarização, Rzão-C, ligado na saída. Aqui está minha tensão de saída VO com relação à referência. Agora sim, eu posso olhar, fazer a análise para o meu circuito. Apliquei a condição, agora eu posso analisar. Bom, olhando da esquerda para a direita, quem é que eu enxergo? Eu enxergo o Rzão-C ligado no Rzinho O, né? Lá em cima eles estão ligados e aqui embaixo eles estão ligados também, ó. Então, o que eu enxergo na impedância de saída para esse circuito, né, para esse amplificador, é o paralelo do Rzão-C com o Rzinho O. E olha aqui de novo, né, lá no fixo a gente achou a mesma coisa, né? Por que isso? Porque o modelo dos dois amplificadores é igual. A gente chegou à conclusão que o modelo dos dois amplificadores é igual. Lembrando vocês aqui, ó, nessa equação, que o Rzão-C foi aquele circuito, aquele resistor definido, é um resistor físico, é aquele resistor que está lá no amplificador para fixar o ponto quiescente. Então, tu aprendeu a calcular esse RC aqui para definir o ponto quiescente. Ah, eu queria ponto quiescente em 6 volts, sendo que eu estou alimentando todo o circuito com 12. Ah, então eu calculei o RC em função desse ponto quiescente. Esse Rzinho ON aqui, ele é característica do transistor, tá? Ele não é um resistor que tu coloca, ele não é um elemento que tu projeta, ele é uma consequência do transistor que tu usa, assim como o beta é uma consequência do transistor que tu usa, tá? Então ele é uma não idealidade do teu transistor que entra na impedância de saída desse circuito também. Ele influencia na análise AC do nosso amplificador. E aí, desistiram já? Só não desistem porque é obrigatória, né? Não, estamos aqui tentando, professor. Tem que passar para se formar, né? Aí. Estamos aqui peleando. Ah, mas não é tão complicado assim de enxergar, mas eu acho que o mais complicado é lembrar depois por que aconteceu, sabe? O senhor vendo falando o senhor assim, falar assim parece bem tranquilo.
Eu acho que a partir do momento que a gente começar a fazer a lista de exercícios, sim, isso é pode melhor ser. o que isso. Sim, a gente vai enxergar mais, né? Ou não também, não vamos saber fazer. Ou não daí vamos que, bater a lista, né? daí que vai bater o pavor. Mas pelo menos aí as dúvidas surgem. Mas assim, ó, a gente vai ver mais ainda 2 circuitos de polarização, acho, depois desse. É o seguidor emissor e o base comum. E daí eu já vou lançar a lista para vocês. Daí, enquanto vocês ficam com a lista desse tipo, dos TBJ, a gente vai estar olhando, deduzindo para os transistores de efeito de campo. Depois tem uma lista para efeito de campo e assim por diante. Tá? Mas as listas são fáceis, tá? As listas é tranquilinho, tranquilinho. Vamos adiante, tá? Isso aqui é a impedância de saída do transistor, do amplificador por divisor de tensão. Calculamos o ZI, calculamos o ZO, agora falta o ganho de tensão, tá? Então vamos fazer o ganho de tensão. O que é o ganho de tensão? Tá? O ganho de tensão é a relação do sinal de entrada pelo sinal de saída. É o quanto que ele amplifica esse sinal. Se eu entro com 1 mV de pico, vai sair quanto? Ele muda a fase? Não muda, tá? Então, é isso que a gente quer responder, é a relação do sinal de saída pelo sinal de entrada. Isso que é ganho de tensão, sempre, né? Ganho de tensão, AV, é sempre tensão de saída por tensão de entrada. É isso que tu calcula sempre, não interessa em qual circuito tu tá trabalhando. Aqui a gente está num amplificador, mas para qualquer circuito é sempre isso, VO por VI. E a gente quer reescrever essa equação agora em função dos parâmetros do amplificador, né? Em função dos resistores de polarização, em função do transistor. Então eu quero uma equação onde tenha os valores dos resistores de polarização e aonde tenha, por exemplo, o beta, que é a característica do transistor. Então esse aqui é R', deixa eu botar uma linha aqui de novo que faltou aqui no desenho. Mais um detalhe, a gente calcula o chamado ganho de tensão sem carga, né? Que eu falei na última aula que esse ganho de tensão sem carga é a máxima amplificação que o teu amplificador consegue fornecer. No momento que tu pendurar uma carga aqui, esse ganho vai diminuir. Então a gente calcula o primeiro o valor máximo. Daí depois, numa outra ponto da disciplina, a gente vai estudar a influência dessa carga, que é aqui, ou de uma resistência equivalente do sinal de entrada também, tá? Então a gente vai ver isso depois. Então primeiro a gente chama isso aqui de ganho sem carga. Por isso que tem um ANL ali. Beleza. Então eu quero resolver essa equação. Eu quero achar AV igual a, sei lá, resistor dividido por beta. É isso que eu quero achar. Então, para fazer isso, quer dizer, não é isso que eu quero achar, mas é uma equação nesse sentido, tá? Para resolver isso, eu vou reescrever, vou achar uma equação para o VO e uma equação para o VI em função dos parâmetros do circuito, tá bom? Então, a mesma coisa que a gente fez lá no fixo, por exemplo, eu vou pegar aqui o VI, primeiro, o VI que é o mais fácil de enxergar nesse circuito, tá? VI é a tensão desse terminal para esse terminal. É uma tensão que tu está aplicando, beleza. Mas o que a gente consegue ver no teu circuito? Aonde que essa tensão está? Ela está desse nó para a referência. Ela está desse nó para a referência. Então, o VI é a tensão em cima desse resistor. Então eu posso escrever a tensão de entrada como sendo a tensão no resistor R'. Então, posso escrever VI igual a tensão na R'. Só que para eu escrever a tensão na R' é o valor da resistência que multiplica a corrente que passa nele. Mas tu não sabe quanto que é essa corrente, que ela não tem relação nenhuma com o teu circuito, tá vendo? Tu não sabe ela. Ainda não. Mas se tu olhar aqui, ó, tu sabe que tu já deu o nome para a corrente que flui para cá, que é a corrente de base. E essa corrente de base é recorrente, ó, tu chama ela lá na frente de novo e tal. Então tu sabe a corrente que flui nesse ramo. E se tu olhar de novo, a tensão de entrada, ela tá ali no R', como a gente acabou de falar, mas ela também tá aqui, ó. Esse nó continua, né? Então ela também tá aqui com relação à referência. Então aqui também tá o meu VI. Então, em vez de escrever o VI em função da tensão no resistor R', eu posso escrever ele em função do beta RE, porque eu sei que nele desce IB. Então, eu posso escrever que a tensão de entrada, na real, ela pode ser escrita como sendo o valor da resistência de entrada do transistor, que é beta RE, que é esse carinha aqui, que multiplica a corrente que passa nele.
Aqui tem um menos que não ficou. Que multiplica a corrente que passa nele. A corrente que passa nele é o IB. Tá bom? Beleza? Só representei, ó. Tensão de entrada é a tensão desse nó para esse. Se eu olhar lá, é a tensão desse, é a mesma coisa de eu olhar a tensão desse nó para esse. São os mesmos nós. Então, é um resistor. Como é que calcula a tensão no resistor? Resistência vezes a corrente. A resistência é ΔRE, a corrente é IB. Então, só escrevi aqui a equaçãozinha para o VI. Agora, eu vou escrever uma equaçãozinha para o VO. Bom, VO é igual ao quê? Aí a gente olha aqui. VO é a tensão aqui na saída desse nó com relação... Vou mudar a cor. Vou mudar a cor. Vou pegar um azul. Vou pegar um verde. É a tensão desse nó para esse nó. Daí vem para cá. Então, quer dizer que a tensão de saída é igual à tensão no resistor de coletor. Show, beleza? É a mesma ideia. Eu sei quanto que passa de corrente nesse resistor para escrever VO igual a RC vezes a corrente. Bom, aqui nesse resistor eu não sei exatamente, né? Mas eu sei nesse nó aqui, ó. Eu sei nesse ramo, quer dizer, eu sei essa aqui. Essa aqui vale beta e B. Ah, então vamos olhar mais para frente. Então, entre esses dois não dá. E entre esses dois nós aqui? Bom, de novo, mesma ladainha. Eu não sei quanto que passa no Rzinho O, assim. Mas eu sei quanto que passa no total, ó. Então, eu posso olhar de novo esse circuito e pensar ele da seguinte forma. Só sair daqui agora, ó, só para a direita do pontilhado. Eu tenho aquela fonte de corrente, que vale beta e B. Em paralelo com essa fonte de corrente, eu tenho o Rzinho O. E em paralelo com esse Rzinho O, eu tenho o Rzão C. E eu quero saber essa tensão aí. Eu quero saber a tensão entre esses dois terminais, que é o VO. Tá? Estou fazendo de verde. Que é o VO. Aqui, ó. Eu quero saber essa tensão aqui. Então, eu quero saber essa tensão aqui, ó. Certo? Eu não sei quanto dessa corrente que está circulando aqui, ó. Eu não sei quanto dessa corrente que está circulando assim, que vai para cada ramo. Mas eu sei que nos dois circula o valor dela. Então, eu posso reescrever esse desenho da seguinte forma. A fonte de corrente. E em vez de representar os dois, porque eu não sei quanto que vai em cada um, eu represento os dois por um só. E esse um só é o paralelo dos dois, né? Porque eles estão ligados em paralelo. Faço essa representação. Por que que ela é útil para nós? Porque eu quero saber a tensão entre esses dois terminais. Vê, ó. Logo, eu quero saber essa tensão aqui. Se eu quero saber essa tensão aqui, é o valor da impedância que multiplica a corrente que flui nesse carinha. Tá? E eu sei que aqui está sendo forçado beta vezes IB por essa fonte de corrente. Então, quanto que vale a minha tensão de saída VO? Minha tensão de saída VO é o quê? É a tensão em cima desse resistor, desse jeito aqui. Então, é o valor da resistência, que é o paralelo do Rzinho O com Rzão C. Esse é o valor da resistência, que multiplica a corrente que passa nessa resistência. Mas te liga que eu quero saber com o positivo em cima, ó. Então, eu quero saber a corrente nesse sentido aqui, ó. A corrente que vai sintetizar a tensão com positivo em cima é a corrente que desce aqui no meu resistor, ó. Ficou muito pro lado ali, é a corrente que desce aqui, ó. Tá? A corrente que desce no meu resistor. Mas eu não sei quanto que desce, eu sei quanto que sobe por essa fonte, ó. Eu sei quanto que está nesse sentido. Então, a corrente que sintetiza a tensão com positivo em cima, ela é menos o que sobe, ou seja, ela é menos beta IB. Tá? Isso aqui é uma jogadinha meio difícil de ver, não sei se vocês estão vendo, tá? Rearranjando isso aqui, fica VO, que multiplica menos beta IB, que multiplica o paralelo do Rzinho O com Rzão C. Sim? Não? Talvez? Bom, tem que perguntar. Se não perguntar, eu não sei se você sabe. Então, aqui é o VI e aqui é o VO. Agora eu posso jogar os dois lá para dentro da equação do ganho.
Então, eu vou reescrever essa equação no ganho, escrevendo o que é VO e o que é VI. Então, meu ganho AVNL é VO, que é isso que está aqui embaixo, então é menos beta IB, que multiplica Rzinho O paralelo com Rzão C, dividido por VI. VI está aqui. Beta Rzinho E, que multiplica IB. Agora, posso vir aqui, ó. Tem o beta embaixo, tchau, tchau. Tem o IB embaixo e aqui também. Então, eu posso reescrever de novo que o meu ganho de tensão sem carga é menos, que ficou lá, Rzinho O paralelo com Rzão C, dividido por Rzinho E. O que essa equação está dizendo para nós? Que o quanto que o meu circuito amplifica, né, esse valor aqui é o quanto que ele vai multiplicar o sinal de entrada, ele vai multiplicar por 10, por 100, por 1000, sei lá, o ganho que ele vai dar ao sinal de entrada, depende do resistor de polarização e dos parâmetros do transistor. Depende do RC e do Rzinho E, certo? E do Rzinho A também, mas Rzinho E que é mais importante aqui. Eu disse para mim mesmo que eu ia parar de dizer barbada, né? Fácil, né? Porque daí vocês se sentem coagidos a não dizer que não entenderam, a dizer que não entenderam. Esse sentido da corrente no início ali, no circuito montado inteiro. O senhor colocou ela do positivo para o negativo porque o senhor está olhando do V0 ali. Essa aqui onde eu tô mostrando aqui, essa aqui é assim, ó, tá vendo que esse aqui é o terminal de coletor? Aham. Então, essa fonte de corrente é a corrente de coletor do meu transistor. Corrente de coletor é igual a beta IB. Isso que a fonte de corrente está representando. E a corrente de coletor, ela entra no coletor, né? Uhum. Então, ela entra no coletor. Então, ela é nesse sentido aqui, ó. Essa fonte de corrente, ela representa a corrente de coletor. E a corrente de coletor entra no coletor. Então, ela é nesse sentido aqui. Tá. Né? Se a gente olhar no transistor, né? A gente olhar lá no transistor, da onde que veio aquela representação, tá aqui, ó, o coletor e a corrente de coletor entrando no coletor. Que ela é a corrente de coletor que multiplica beta e B. Que é igual a beta e B, melhor dizendo. Então, aquela fonte de corrente representa essa seta. E a seta entra no coletor. Então, por isso que ela está nesse sentido aqui. Por isso que originalmente ela veio nesse sentido. Do coletor, que é esse nó de cima, para o emissor, que é esse nó de baixo. Ela faz esse caminho aqui. Esse aqui é o nó emissor. Não sei se chegou a entender ali, mas... Entendi. Obrigado. Beleza. Então, agora nós temos uma equação para o ZI, para o ZO e para o ganho de tensão. Cada uma dessas equações dependendo dos parâmetros do circuito, óbvio, né, que são parâmetros de polarização ou parâmetros que vêm do transistor, tá? Então, eu consigo calcular agora, para esse circuito, quanto que tem que ser o ganho desse circuito, ou quanto que é. Isso aí significa que tu está analisando o circuito. Tu pode bater o olho num circuito agora, um circuito amplificador, em polarização por divisor de tensão, e tu pode me dizer, calcular matematicamente quanto que é que ele está amplificando, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente pega, por exemplo, um circuitinho desses, ó, e eu consigo calcular o quanto que ele amplifica, ou seja, se eu entrar com um sinalzinho aqui na entrada desse meu amplificador, eu posso calcular e dizer quanto que ele tem que ter na saída, ou quanto que ele vai gerar na saída, né? Eu vou entrar com um sinalzinho aqui, e eu vou saber te dizer o quanto, matematicamente, o quanto que está saindo aqui. Isso aí é analisar, é tu bater o olho num circuito e calcular a tensão e corrente nos elementos, tu saber predizer qual que é a tensão e a corrente nos lugares. Isso é tu analisar um circuito. Então, isso aqui é um método de análise, é calcular o quanto que ele consegue amplificar. Isso é o ganho.
tá? Tu ainda pode dizer, matemática, eu sei que essa estrutura, ela vai drenar uma corrente tal aqui, porque depende da impedância de entrada do meu amplificador, tá? Isso é analisar, tá certo? E como que a gente faz para esse circuito aqui, basicamente, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Como que a gente faz para esse cara aqui? Quero saber os 3 parâmetros desse cara, então, tá? Eu quero saber exatamente essas coisas que eu falei. Eu quero calcular para ele o AVNL, eu quero calcular para ele a impedância de entrada, e eu quero calcular para ele a impedância de saída, tá? O ganho, a gente acabou de escrever a equação ali, que o ganho, a equação do ganho é menos, ou seja, o meu circuito inverte o sinal, né, ele tem uma fase de 180, então é menos Rzinho O paralelo com Rzão C, dividido por Rzinho E. Isso aqui é o ganho. A impedância de entrada, por sua vez, ela é o R' paralelo com beta Rzinho E. Sendo que o R', vou botar desse lado aqui, é o R1 paralelo com R2. Tá? Que são esses 2 resistores aqui. E o ZO é o Rzinho O paralelo com Rzão C. Então, olha aqui, ó, o Rzinho O é um parâmetro do transistor. O Rzão C está aqui, ó, é o resistor de polarização. O Rzinho E também é um parâmetro do transistor. Então, esses valores são dados para ti, porque eu sei qual transistor eu estou usando. Tá? Que estão aqui embaixo os restos dos parâmetros. Então, agora a gente tem que resolver essas 3 equações aqui. Tá? Como que eu resolvo as 3? Tá? Se tu olhar ali, cada uma delas sempre depende do Rzinho O. A gente depende do Rzinho E, melhor dizendo. O Rzinho O, tu tem o valor, tá aqui, ó, 100K. Tá um valor típico. O Rzinho E, a gente precisa calcular o Rzinho E para aferir o ganho e a impedância de entrada. E como que eu calculo o Rzinho E? Tá? A gente tem a equação para Rzinho E. Vou colocar aqui embaixo, ó. Rzinho E é 26 milivolts dividido pela corrente de emissor quiescente. Claro, isso aqui é uma aproximação, tá, pessoal? É uma equação, né, uma aproximação da resistência do silício e tal. Lembra lá que esse Rzinho E, ele representa a resistência entre a base e o emissor, que é basicamente o resultado da terceira aproximação da junção base-emissor, tarari. Ela é uma aproximação linear dessa resistência, tá? E ela depende, olha que eu tento sempre escrever isso aqui em letra maiúscula, ó, ela depende do valor de polarização do meu transistor. Ou seja, ele depende da corrente CC que vai circular aqui, ó, que é a corrente de emissor quiescente. Ele depende desse valor aí. Então, a primeira análise sempre, né, o primeiro ponto que a gente calcula sempre nos nossos amplificadores é o Rzinho E. E o Rzinho E depende daquilo que tu já sabe fazer, que é calcular o valor quiescente. Então, assim, ó, tu vai bater o olho nesse amplificador, ele já está polarizado, então tu tem que calcular agora o valor de corrente de emissor para achar o Rzinho E. Achou o Rzinho E? Bom, agora a gente aplica as 3 equações. É sempre essa metodologia. Então, agora vamos calcular o Rzinho E. Vou botar aqui, ó. Rzinho E é igual a 26 milivolts dividido pela corrente de emissor quiescente. Tá? Lembra, isso aqui é CC. Beleza? Isso aqui é CC. Como é que eu calculo essa corrente de emissor quiescente? Corrente de emissor quiescente é a corrente CC que passa no resistor de emissor aqui, ó. Vocês lembram como é que calcula essa corrente aqui? Eu duvido que alguém consiga lembrar como é que calcular isso aqui. No caso, no outro exercício, o senhor igualou IE com o IC, né? Era mais ou menos parecido. Na real a gente aproximou, né? Mas a gente disse o que lá no outro exercício, né? A gente disse que essa corrente de emissor, ela era igual a beta mais 1 que multiplica a corrente de base, que é a corrente que entra aqui, ó. Tá? O que é verdade matematicamente para o transistor. Mas essa corrente de base aqui, lá na polarização fixa, a gente sabia calcular, porque era a mesma corrente que descia pelo resistor de base. Então, por isso que a gente foi para essa aproximação, porque a gente sabia calcular isso aqui.
Agora, nessa polarização, a gente não sabe calcular quanto que vem para cá. Porque não é igual a corrente que desce nesse resistor. Porque ainda tem o resistor de baixo, que também vai puxar a corrente. Então, não é exatamente igual a corrente de cima. Então, a gente não sabe quanto que vai vir de corrente de base aqui, ó. Então, essa aqui não vai resolver para nós. A gente vai ter que achar outro jeito de calcular essa corrente de emissor. Como que a gente calcula no divisor de tensão? Te liga aqui, ó. Corrente de emissor é a corrente que desce aqui, tá? A corrente que vai descer no resistor de polarização. Ah, mas por que que antes eu ignorei lá quando a gente fez os cálculos? A gente ignorou porque lá no modelo a gente está olhando os sinais AC provenientes da entrada e tal. Aqui a gente está olhando esse aqui, ó, é CC, tá? Ele é o ponto quiescente. Então eu não posso ignorar ele agora porque é CC, o CC vai passar por ele, não vai para o capacitor. Então eu vou olhar a corrente de emissor quiescente. Ela é a corrente que flui no resistor de emissor. É a corrente que flui nesse resistor aqui. Se é a corrente que flui num resistor, como é que eu calculo a corrente que flui num resistor? É a tensão em cima do resistor dividido pela resistência, certo? É a tensão pela resistência. Então eu posso dizer que em cima desse meu transistor que vai existir uma tensão, que eu ainda não sei quanto é, mas se eu souber quanto é, eu divido pela resistência, eu achei a corrente do emissor, eu calculei o Rzinho E. Essa corrente aqui, então, é a tensão no resistor dividido pela resistência. E quanto que é a tensão em cima desse resistor? É a tensão desse nó aqui. E eu vou chamar essa tensão aqui, ó, é a tensão desse nó. E eu vou chamar essa tensão de VE, maiúsculo, porque é a tensão no emissor, tá? Então, se eu souber a tensão nesse nó aqui, eu sei a tensão nesse resistor, logo eu consigo calcular a corrente do emissor. Então, vou chamar aqui, ó, VE. Ok? Como é que eu vou calcular a tensão nesse nó aqui? Se a gente olhar aqui, esse nó, ele está correlacionado a esse nó aqui, não tá? Qual que é a relação entre a tensão nesse nó com a tensão nesse? Esse aqui é o nó base, então eu vou chamar de VB. Meu Deus, que difícil de desenhar. Nó base, VB. Existe uma relação entre esses dois nós aqui, não existe? Esse aqui é o VB, esse aqui é o VE. Eu posso escrever o quê? Que a tensão VE é igual à tensão no nó base, a tensão nesse nó aqui, menos a queda de tensão que existe entre esses dois terminais. Concorda? Tensão nesse ponto, menos a queda de tensão, eu cheguei nesse ponto aqui. E quanto que existe de queda de tensão aqui? Buehler. Alguém lembra? Eu caí? Não. Não, o senhor tá aqui ainda. Então aqui, ó, a tensão entre a base e o emissor é aquela chamada VBE. É a tensão entre a base e o emissor. E quanto que vale o VBE? Lembra que isso aqui vale 0,7 volts? Que é a queda de tensão que existe entre a base e o emissor do transistor. Então eu posso escrever o quê? Que a tensão de emissor que eu preciso para calcular a corrente, ela é a tensão na base menos 0,7. Tá, mas eu ainda estou num problema, porque eu preciso saber agora VB, para poder calcular isso tudo. VB é a tensão nesse nó aqui, ó. É a tensão na base. É a tensão nesse nó aqui. E aí a gente pode assumir algumas coisas para achar esse VB. Vamos olhar. Aqui, ó. Deixa eu pegar outra coisa. Se tu olhar aqui, ó, VB é a tensão no ponto médio do R1 e do R2, não é? Eu tenho o seguinte, ó. VCC, R1, R2, referência. E aqui o ponto médio, R1, R2. E aqui para o lado segue para a base, tá? Aqui é a base. Eu tenho isso aqui, ó. Esse ramo aqui tá aqui, ó. Certo? E eu quero saber essa tensão aqui, ó. VB.
que a gente assume aqui? E aí vem o grande pulo do gato desse tipo de polarização. O que a galera assume aqui? Que a corrente que desce no resistor R1 é exatamente igual à corrente que desce no R2. A gente sabe que isso não é verdade, porque vai circular uma corrente IB aqui, ó. Só que essa corrente IB é muito pequena, ela é um valor muito pequeno em comparação com a corrente que desce no 1 e que desce no 2. Então a gente pode dizer que essa corrente aqui, ó, em comparação com essas duas, ela é uma corrente muito baixa. Então a gente pode dizer, não, vamos ignorar essa corrente aqui. E vamos dizer que o R1 e o R2, eles são um divisor de tensão. Se o R1 e o R2 eles são um divisor de tensão, é só eu calcular a tensão no ponto médio desse divisor, que eu sei o VB. Então eu posso escrever o seguinte, ó, que o meu VB é a tensão nesse ponto médio ali, porque eu estou assumindo que a corrente que vai para a base do transistor é muito pequena em comparação à corrente que passa nos outros dois resistores. Se eu estou dizendo que não vai corrente aqui para a direita, R1 e R2 eles são um divisor de tensão. Então eu posso dizer que o VB é o divisor de tensão do R1 e do R2. E para calcular isso é quanto que eu apliquei no divisor, que multiplica o resistor que eu quero saber, que é o resistor de baixo, R1 mais R2. Tá? Resistor de baixo porque eu quero saber a tensão aqui, ó. Tá? Então o V2, o VB eu posso aproximar por essa equação aqui. Só que tem que ficar claro que isso aqui é uma aproximação, tá? Isso aqui é uma aproximação. Por que é uma aproximação? Porque, de fato, existe corrente fluindo para a base aqui, ó. Só que a gente disse que essa corrente é muito baixa. Mas ela não é zero, é uma corrente muito baixa. Se eu assumir que isso é verdade, bom, daí eu posso dizer que essa equação aqui também é verdade. Tá? Então, isso aqui é uma aproximação. Mas é que é válida para a nossa análise, tá? Assim como isso aqui também é uma aproximação, tá? Então, pode ver que a gente tem várias aproximações nessa resolução aqui. Mas, enfim, toda essa ladainha aqui para a gente achar a tensão VB, porque o VCC eu tenho, R2 e R1 eu tenho. Então, achei VB, se eu achei VB, eu calculo VE, se eu sei VE, eu achei a corrente de emissor, se eu sei a corrente de emissor, eu achei Rzinho E. Tá bom? E por que eu quero saber Rzinho E? Para jogar nas equações aqui e achar as nossas respostas, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Agora eu vou colocar valores nisso aí. Tá? Então, vou botar aqui, ó. VB vai ser igual ao nosso VCC, que é 22, que multiplica o R2. Quer dizer, antes de resolver, né? Vocês têm pergunta? Tem que perguntar, tá? R2 é 8K. R1 56. Qual é a boa alma aí que vai resolver essas coisas para nós? Estão batendo aí, vocês estão escutando as batidas? Aham, dá pra escutar. Achamos o VB, agora a gente acha o VE. VE é o VB, né, quanto que for lá, menos 0,7, que vai dar igual ao quanto vocês vão me dizer. Depois a gente vai achar a corrente de emissor, que é quiescente, que é igual a esse valor que vocês vão me dizer, dividido pelo resistor de emissor, que é 1,5K. E daí a gente vai achar o Rzinho E, que é esse valor que vocês me disseram, embaixo do 26 milivolts. E aí? Quanto é que deu o VB? 13,707. 13,07 volts. Então quer dizer o que, ó? O VCC é 22. Tu tá botando 22 volts aqui em cima, ó. 22 volts nesse nó. Aqui nesse ponto, né, de lá de cima até aqui embaixo tem 22. Daqui até aqui, tu tem 13. Então é 13,07 menos 0,7. Isso aqui vai dar o quê? 12 e uns quebro? Quanto é que deu esse cara, hein?
tá certo esses 13. 37. Alguém confere isso aí para mim, ó. Alguém confere essa conta aí, ó. Por que eu acho que não é 13 que eu pensei agora, ó? Tô achando que não é 13. Por quê? Porque tu tá dividindo 22 volts entre 8 e 56. E tu quer saber a tensão. 8,2, né? Quanto que o Luiz falou aí? Quanto que era? Tá, mas o raciocínio, ó. Tu tá aplicando 22 e tu tá dividindo, um pouco fica no 8 e um pouco fica no 56. É isso que tu tá dizendo. Em cima tu tem 56, embaixo tu tem 8. 8 é bem menor que 56. Então eu espero que a tensão no R2 seja bem menor do que é no R1. Só que se tem 13 embaixo, tá sobrando 8 para cima, tá errado. Eu acho que tem que ter menos de 5 volts aqui. 2,10. 2,10. Ah, agora faz sentido. Ah, mas não é 8.200 ali, professor? 8.200 e aqui é 56 mil. Pois é. Pois é. 22 vezes 8.200 dividido por 64.200. Isso dá 2,8 menos 0,7, 2,10. Aí, show de bola. 2,8 volts. Então aqui é 2,8. E aqui dá 2,1. Então a tensão nesse nó aqui é 2,8. Menos a queda da base para o emissor, que é 0,7, tu tem que nesse nó aqui é 2,1. Então aqui a corrente nesse resistor é 2,1 dividido por 1,5K. Então a corrente de emissor quiescente vai dar 1 e alguma coisa mili. Deixa eu baixar isso aqui, quem sabe pegue menos ruído. 2,1 por 1,5 vai dar alguns milis aqui, né? Não sei quanto. 1, alguma coisa. 1,4 vezes 10 na menos 3. Isso, então 1,4 miliamperes. Agora eu coloco esse 1,4 aqui, ó. Mili. Daqui eu tiro que a resistência de emissor vai dar perto do 20, menos que 20. Quanto que deu aqui? 26, 18,54. 18, 18,57. 57 ohms. Tá, isso aqui ó, faz sentido, tá, pessoal? Uma resistência em torno de 10 a 20, isso aqui faz sentido, tá? Se tu achar um valor na casa dos quilo-ohms aqui, tu pode ter certeza que tu fez alguma coisa errada, tá? Isso aqui faz sentido. Beleza, achei o Rzinho E. Agora a gente pode calcular os parâmetros do nosso circuito. Vamos botar aqui, ó. Então, o ganho de tensão AVNL é igual, ó, é menos Rzinho O é paralelo com a Rzão C, dividido por Rzinho E. Então, é menos o Rzinho O é 100K, paralelo com o resistor de coletor, que é 6,8K. Tudo isso dividido por 18,57. Aqui vai tirar aqui o ganho de tensão sem carga é igual a menos um valor que vocês vão me dizer quanto é que é. Olha que esse paralelo vai dar perto do 6 ponto alguma coisa, então é 6K dividido por algo perto do 20, vai dar algo perto de 300, que já está aqui na real a resposta. Mas vocês vão calcular e vão ver se vai dar certo.
R1 é 56K, paralelo com R2, que é 8,2K, tudo isso paralelo com 100, que é o beta, que multiplica 18,7, 57. Ficou pequeno meu espaço aqui. E o ZO é o mais barbada, que é 100K, paralelo com 6,8K. Deu certo ali, professor. Deu menos 342,86. 42,8, então. Ou 0,9, do jeito que vocês quiserem. Show. E aqui a gente tira o ZO. Esse aqui é mais chatinho de fazer. Aqui eu coloquei entre parênteses o R', ó. Tá? Que é esse cara aqui, ó. Aqui tem que dar em torno de 1.474 ohms, e aqui tem que dar em torno dos 6,3 quiloohms. Tá? Tranquilinho? Mais uma coisa, tá? Se não bateu, me fala, tá? Mas eu acho que é esses valores aqui, sim. E aí? Bom, e aí agora a gente simula essa geringonça aí, tá? Tem como o senhor voltar ali bem rapidinho, professor? Sim, senhor. Tá aqui. Tá na mão. Tá na mão. Pronto. Top. Agora eu vou mostrar para vocês a simulação desse cara aí, então, ó. Tá? Eu deixei aberto aqui já. Então, aqui tá o circuito, tá? É o amplificador ali. O que tem que chamar atenção aqui só? Que eu botei uma carga muito alta aqui, tá? Na ordem dos mega-ohms, para emular o que seria um circuito aberto de saída, tá? Porque a gente não está assumindo a carga ainda. Sinalzinho de entrada de 1 mV, tá? Deixa eu abrir a simulação desse cara. Window, vertical, aqui. Então, aqui, ó, peraí. Deixa eu apagar isso aqui e nós pegar de novo, tá? Aqui no meu circuito, tá? Pegar o sinal de entrada, só para mostrar para vocês, ó, a primeira coisa do sinal de entrada. Estou mostrando aqui o sinal de entrada para vocês, que ele está com 1 mV de pico, ó. A gente está entrando com 1 mV na entrada desse circuito. A gente espera um ganho de 342. Então, a gente tem que estar um ganho em torno de 342 na saída. Se eu estou entrando com 1 mili, tem que sair em torno de 340 mili aqui na saída, tá? Então, eu vou colocar junto aqui o sinal de saída também, tá? Vou pegar aqui, ó, sinalzinho de saída. Na real, eu vou botar outro plano aqui junto, ó. Adicionar outro gráfico, tá? Daí, no gráfico de cima, eu vou colocar a tensão de saída. Tá lá, ó. Tensão de saída, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Se eu puxar o gráfico aqui mais ou menos no pico dele, ó, tá dando um pouco menor que 350. Se eu pegar exatamente o valor que tá dando, ó, tá dando 332, ó. O valor de pico, exatamente aqui no pico, ó. Então tá dando próximo, tá? Tá dando um valor bem aceitável. E essa diferença é aquela monte de aproximação que a gente faz, tá? Aquele monte de aproximação que a gente faz acaba dando essas diferencinhas aí, tá bom? Mas olha aqui que ele está invertendo, né, o pico, enquanto tu tem o pico de entrada positivo, na saída tu tá com o vale, então aqui é o nosso sinal negativo, então em torno de 340. Tá dando o ganho mais ou menos que a gente calculou, tá bom? Então bateu o ganho, ele tá amplificando, esse azul é o sinal de saída, né, tá amplificando o nosso sinal, quer dizer que o nosso modelo, ele tá bem próximo do circuito, né, a gente está simulando o circuito original.
e as nossas contas estão em cima do modelo. Então, quer dizer que nosso modelo, nosso método de análise está bem satisfatório, que está dentro do que a gente esperava aqui, tá? Outra coisa que a gente pode validar agora aqui é a impedância de entrada do circuito. A impedância de entrada do circuito, todo o amplificador, ele diz para nós quanta corrente ele vai drenar dessa fonte aqui, ó. Ele vai dizer quanta corrente está saindo dessa fonte de entrada, que essa fonte é o nosso sinal de entrada, né? É quem está gerando o sinal de entrada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou medir a corrente de entrada, e daí a gente sabe a tensão de entrada, que é 1 milho. Daí a gente divide a tensão pela corrente e calcula o quanto que essa fonte aqui está enxergando, tá? Então, vou colocar aqui, ó, para medir a corrente junto, e daí a corrente está aqui em vermelho, ó. Deixa eu pegar aqui, e o eixo dela está na direita. Deixa eu pegar aqui, ó, esse aqui. Não, esse aqui está lá embaixo. O 1 aqui, ó. Vou botar no pico dela aqui, ó. Tá dando gráfico de cima lá, ó. 628 nano, 629 nano, 630 nano, quem sabe. 628 nano. Então, o que que acontece? Todo o meu amplificador está drenando 628 nanoamperes da minha entrada. Tá? Se eu voltar aqui na apresentação, o que que significa isso para nós? Aqui, ó. Nesse ramo aqui, está drenando 628 nanoamperes. Tá? Tá drenando 628 nanoamperes. Então, eu posso calcular quanto que é a minha impedância de entrada simulada, que é o quê? Eu estou aplicando 1 milivolt e meu circuito está drenando 628 nanoamperes. Quanto que dá essa divisão aqui, hein? Alguém tá com a calculadora na mão, hein? Não? 1 mili por 628 nano é 1 na menos 3 dividido por 628 na menos 9. Deixa eu puxar uma calculadora. 1,6K. 1,6K, tá? 1,6K, em torno de 1.600 ohms, né? 1,6K. Essa impedância aqui, ó, valeu aí? Essa impedância aqui, ó, essa impedância é a impedância de entrada do amplificador simulado. Todo amplificador drena essa corrente, então o amplificador simulado, ele tem uma impedância de 1.600 ohms. E a gente calculou que tinha que ser em torno dos 1.470, né? Tá aqui na real, ó, 1.470. Ah, deu de novo aquela diferencinha e tal, mas está dentro do que é aceitado ali. Então, a gente já conseguiu estimar a impedância de entrada desse amplificador. Tá bom? Ok? Podemos ir para a parte final da aula, entender o exemplo. A gente calculou, estimou os parâmetros, e daí eu mostrei na simulação quanto que está dando esses parâmetros simulados. Tá? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, vamos adiante. Calculamos o exemplo, simulamos e batemos a simulação com o calculado. Simulado. Agora é o seguinte, eu vou deixar um trabalhinho para vocês, tá? São basicamente aplicação direta, exatamente igual aos exemplos que a gente fez, tá? Na outra aula e agora. Estou dando as respostas aqui já. O que que eu quero que vocês façam? Que vocês calculem esses parâmetros, AV, ZI e ZO, simulem esses circuitos no LT Spice, da mesma forma que eu mostrei aqui para vocês, simulem e batam o ganho de tensão e a impedância de entrada, né, exatamente da forma como eu fiz agora. Tá? A mesma coisa, quero que vocês só reproduzam isso, tá certo? Então, é um exemplo com divisor de tensão e um exemplo com polarização fixa, tá bom? Para o sinal de entrada, utilizem o padrão que eu estou botando sempre ali, né, de 1 milivolt de pico em 20 kHz, então essa forma de onda senoidal, 1 milivolt, 20 kHz. E outra coisa que eu disse aqui é com relação ao beta.
Até agora, a gente estava trabalhando sempre com beta 100, daí não precisa mudar na simulação, porque o que está lá já é bem próximo. Esse outro aqui, ó, utiliza um beta de 150. Então, utilizem o comando .model do LT-Spice para alterar as condições do modelo. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. Aqui em cima, ó, existe uma coisa chamada .ap aqui, ó, que tu pode mudar, clicando ali vai abrir essa janela. Tu pode mudar parâmetros do teu circuito. Quando fizer isso, tu vai escrever aqui, ó, .model, e daí vai colocar os parâmetros, tá? Tem que aprender a usar isso aqui, é só dar um help ali, que é trifácil. Eu posso mostrar depois como é que faz, mas o que vocês têm que colocar é essa linha aqui, ó. Tá? Ele vai colocar essa linha que tá aqui para vocês, e daí vocês podem editar o beta, ó. Pode vir aqui e botar o beta, sei lá, 150, que é o exemplo ali, tá bom? Então, vocês vão utilizar o comando .model para alterar o modelo do elemento. O modelo do elemento já vem com 100 por default. Vocês vão botar o que o problema pede daí. Tá certo? E é isso, tá? Calcula, ZI, ZO e AV para esse, simula e vê se está batendo, se está dando perto ou não. Vocês vão botar isso num documento, tá? Não precisa escrever relatório, só eu quero que tenha no documento as respostas, o que vocês acharam, né? A resolução, não precisa escrever lá, a revisão bibliográfica, não. O circuitinho, a resolução e a simulação, o arquivo de simulação. Daí vocês vão me mandar isso para o e-mail até dia 10, e no assunto do e-mail vocês vão colocar isso aqui, ó, porque daí o meu filtro pega lá e coloca todo mundo na mesma pasta, tá? Trabalho um dispositivo, os dois e o teu nome. Entendido? Aí do LT-Spice ali a gente tira um print. Não, me manda o arquivo de simulação. Mas se tu quer botar o print junto lá, porque tu vai ter que me mandar uma página com a resolução. Se tu quer botar o print ali também, pode botar. Mas eu quero o arquivo de simulação também, tá? Tu vai pegar lá a pastinha, vai compactar tudo e vai me mandar. Tranquilo. Suave? Suave. Então esse aqui é o primeiro trabalhinho de vocês pro dia 10. Pode me chamar, dúvida, não conseguiu fazer esse ponto model, a gente pode conversar em outro momento, mas é trifácil, tem bastante material que ensina a fazer isso aí. Próxima aula, dia 9/6, tá? A gente não vai ter aula amanhã, feriado. A gente vai ver mais uma configuração, que é o seguidor emissor. Vai simular a mesma ideia. E eu deixei mais um vídeo aqui bem interessante, que é sobre... É um vídeo antigo, mas é sobre a fabricação de circuitos integrados. Como que é feito um chip, tá? Seja um chip de um transistor ou um chip de um microprocessador, tá? É legal, tá em castelhano, dá para entender bastante coisa, mas é um vídeo bem informativo, tá bom? E, se vocês não têm dúvida, é isso. Eita, então, professor. Até a semana que vem. Até semana que vem. Valeu, professor. Até mais. Feitoria.